Quanto tempo aqui? Boa noite, pessoal. Estamos aí mais uma vez, né, a nossa live de hoje, né? Só lembrando, muito bem, vamos começar a nossa live de hoje. Só lembrando que o tema de hoje são comportamentos dos enganadores. E aí eu já vou dizendo para vocês que estão vendo essa live. É claro que algumas pessoas vão ver essa live. Boa noite aí, Chianca. Obrigado aí por ter comparecido, né? Quem entrou agora, muito bem. Tem algumas pessoas entrando agora porque o nome não... Não, alô também vocês que estão aqui chegando agora. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora vocês vão estar vendo essa live aí, né? Só para começar, deixar aqui registrado que nós temos um curso na JUS 21, tá? www.jus21.com.br. Lá você vai encontrar o curso de microexpressões para advogados, ok? Então, muito bem. Qual será o assunto da nossa live hoje? O assunto da nossa live hoje é o comportamento ou as características do mentiroso. Só para vocês terem uma ideia, para contextualizar, este é o nosso vídeo de número 4. No vídeo número 1, nós trabalhamos as verdades relativas e verdades absolutas. Claro, caso você não tenha visto esse vídeo, você pode ir lá no nosso repositório do Instagram, que ele está gravado no IGTV. Verdades relativas e verdades absolutas. O segundo vídeo, nós tratamos justamente sobre id, ego, superego e alter ego. Isso para a gente ter um entendimento de como as questões funcionais e não funcionais acontecem nos nossos relacionamentos. E isso levando em consideração os pilares de Freud, né? Do comportamento freudiano. Depois, nós entramos na questão do comportamento, características das pessoas que são enganadas. A característica das pessoas que são enganadas não significa dizer que as pessoas que têm aquelas características serão enganadas. Mas o objetivo era justamente mostrar o quanto nós, seres humanos, somos vulneráveis quando se trata de engano. Hoje nós vamos trazer as características dos enganadores. Como os enganadores, baseado nos comportamentos, nas características das pessoas enganadas, elas se comportam diante as pessoas que elas querem enganar. No vídeo passado, nós falamos sobre a questão da soberba, a questão das pessoas que são altruístas, emotivas demais, as pessoas que têm excesso de empatia. Hoje nós vamos ver as características do enganador quando eles querem se associar a essas pessoas, ok? Então vamos lá. Primeiro, aquelas pessoas que são bajuladoras demais. Em excesso, muitas vezes elogios sem necessidade, elogios exagerados, pessoas que exageram na forma de falar os seus elogios, são pessoas que têm características de enganadores. Isso porque algumas pessoas soberbas gostam de ser elogiadas. E as pessoas que gostam de ser elogiadas permitem que aquelas pessoas que elogiam demais se aproximem dele. A partir do momento em que essas pessoas entram no seu circuito, a partir do momento em que essas pessoas entram no seu rol, elas começam a verificar qual é o tipo de comportamento ou qual é o tipo de ação que vai fazer com que essa proximidade com a pessoa que ele quer enganar faça com que ele se sinta mais à vontade em enganar. Então, a primeira característica do enganador são as pessoas que são bajuladores. Então, muito cuidado com pessoas que são bajuladoras. Elogios excessivos, aquelas pessoas que
tudo em você é superlativo, né? É um bom chefe, um excelente profissional, nunca erra. Então, esses elogios muito exagerados são características de pessoas enganadoras. Uma outra características de pessoas que gostam de enganar ou que estão em tendência para enganar, é aquelas que são muito ligadas à questão da família. Pessoas que se aproximam de você querendo saber como é que está a sua esposa, como é que estão os seus filhos, como é que está o seu cachorro, como é que está o papagaio, o periquito. Esse tipo de comportamento ele serve para criar um laço emocional. Nós sabemos que os nossos laços emocionais estão baseados em cima das nossas referências emocionais. As nossas referências emocionais geralmente estão ligadas à família, mãe, pai, esposo, esposa, filhos, netos, cachorro, gato, papagaio, periquito, peixe. Então essas pessoas criam essas ligações emotivas justamente para que você tenha uma sensação de que ela faz parte da sua família, ela faz parte do seu rol familiar. E é justamente fazendo parte desse rol familiar que ele vai criar um cenário para que você seja enganado. Uma outra característica de pessoas que são enganadoras são aquelas que são submissas demais, diferentemente do bajulador. O bajulador ele sempre está te elogiando, ele sempre está à sua disposição para tudo, mas aquelas pessoas submissas são aquelas pessoas que se apresentam como coitado, como pobrezinho, como bichinho, coitadinho. Então são essas características muitas vezes, né, que a gente deixa passar desapercebido dentro do nosso rol. Você pode perceber que a maioria das pessoas que tem essa característica do bichinho, do coitadinho, do pobrezinho, eles são sempre os mais necessitados do que os outros. Se você trabalha numa equipe, ele não quer saber muito sobre a necessidade da equipe. Ele está preocupado com a necessidade dele. É ele que importa naquele momento para que você permita que ele se aproxime um pouco mais de você. Ok? Então são essas características que vai fazer com que você permita que ele entre dentro do seu perímetro de conforto, dentro da sua zona de conforto. É claro que aqui, falando das características, existem aquelas pessoas que realmente têm problemas. E por ter problemas, elas acabam adquirindo essa característica como uma carapaça de defesa. O que eu estou dizendo é, se você viu o primeiro vídeo e você reconhece dentro das suas verdades o que são verdades relativas e verdades absolutas. Se você viu o segundo vídeo e você se sente que o seu ego está negociando mais com o seu id, ou com o seu superego, ou com o alter ego. Se você se reconhece como uma pessoa austero, ou uma pessoa com problema de controle emocional, ou então tudo isso vai fazer com que você se reconheça dentro do processo. E é justamente se reconhecendo dentro do processo que você vai se reconhecer dentro do ambiente. Quando você se reconhece dentro do ambiente, você não vai permitir que essas pessoas que tenham esses comportamentos danosos se aproximem de você. Para isso, é necessário que você reconheça determinadas características. E aí eu vou citar alguns exemplos agora para vocês. Né? Como vocês já sabem, eu sou policial militar, sou sargento da Polícia Militar e trabalho há 30 anos como militar. Eu tenho mais de 30 anos como militar, hoje eu tenho 27, vou fazer 28 anos de Polícia Militar. E acontece muitas vezes o seguinte, você tem um comando, ou então você tem um diretor, um gerente, e do lado dele tem sempre aquela pessoa que o trabalho dela é levar ao chefe aquilo que parte de você. Então, o que acontece? O que acontece? O que acontece? Muitas vezes, aquela pessoa diz, olha, eu preciso despachar o teu trabalho com o chefe.
Então o que acontece? O seu trabalho só vai ter uma importância se for levado por aquela pessoa, se for conduzido por aquela pessoa. Você não pode levar o trabalho para o chefe. Ele é sempre um atravessador, ele sempre está ali, né? E ele quer justamente criar um fiel da balança. Né? Ele quer que você fique em débito com ele, porque ele levou o seu trabalho para o chefe, que tem como função verificar o trabalho de todo mundo. Ninguém elegeu ele um gestor, um gerente. Ele simplesmente é aquele cara que cria uma proximidade com a chefia, ele cria uma proximidade com o comando para ser o atravessador de conhecimento. Nada chega ao chefe sem antes passar por mim. Determinação é do chefe. Muitas vezes o chefe nem determinou nada, então tome cuidado com esse tipo de pessoa. Além disso, ele tem uma relação com o chefe que é diferente da relação do trabalho. Não significa dizer com isso que você não pode ter amigos do trabalho. Pelo contrário, o trabalho também é um ambiente salutar para que você possa criar boas amizades. Inclusive, eu tenho muitos amigos dentro da polícia, né? Meu amigo Coronel Antônio Menezes, que acabou de entrar aí, dar um tchau, amigo de muitos anos. O que não pode acontecer, né? Cristiane Moura, Coronel Cristiane, minha amiga também de muitos anos. O que não pode acontecer é você permitir que esse comportamento atrapalhe a sua visão do gerenciamento como um todo. Esse gerenciamento, ele é responsabilidade do chefe, é responsabilidade do diretor. Se você, por uma questão de elogios, por uma questão de aceitar essas bajulações, permitir que esse atravessador se interponha entre você e sua equipe, você vai ter um resultado danoso. Uma outra característica interessante, eu trabalhei na folha de pagamento durante muito tempo, e aí acontece que algumas pessoas tinham dificuldade de contra-cheque. Quando a pessoa vinha pedir a cópia do contra-cheque, ela tem que fazer um requerimento, mas a gente podia, se achasse necessário e urgente, tirar um contra-cheque para poder facilitar a vida lá do pessoal. E geralmente as pessoas que vinham pedir esse contra-cheque, eles vinham com aquela necessidade, aquele coitadismo, aquele vitimismo excessivo, porque a situação dele era sempre mais prioritária do que a dos outros. E aí, muitas vezes, se comoviam as pessoas. Poxa, ele está precisando. Não, simplesmente o cara não passou no local para pegar o contra-cheque dele, resolveu ir pelo caminho mais fácil, e para chegar no caminho mais fácil, ele estava ali perto e ele resolveu criar uma situação de vitimismo. Então, pessoas que criam situação de vitimismo são pessoas que têm características de enganador. Uma outra situação da pessoa que é enganador é a questão do imediatismo. Imagina aquela pessoa que quer resolver tudo na hora, quer resolver tudo de imediato. Recentemente, nós sabemos de histórias que secretários de Estado, governadores, prefeitos, chefe de Estado, né? Vou resumir, chefe de Estado, comandos, tem sempre aquele cidadão que ao despachar vai com aquela velocidade. Olha, tem que ser assinado agora, é porque é urgente, é porque tem que encaminhar, está faltando pouco tempo, e aí você, na confiança, acaba assinando determinados documentos que lá na frente você vai ter que responder porque o documento tinha alguma coisa de errado. E você acaba se culpando. Não, a culpa foi minha porque eu assinei. Na verdade, lembrando aquelas questões que nós vimos em vídeos passados, né? Primação, falácia cognitiva. O que é a primação? É o seu cérebro pensando em economizar energia, ele acaba tomando uma decisão imediata, ele cria atalhos para criar esse caminho mais rápido. E geralmente quando alguém vai despachar um documento com você que chega, olha, é para hoje, é para agora, nós temos que resolver isso, porque é urgente, pare, analise e pergunte, por que tu não veio antes? Por que você não visualizou isso antes? Só agora, quando está perto do final do expediente, é que você vem para assinar. Então, são coisas que existem, algumas coisas que são emergenciais, mas existem outras que acabam tornando essas questões do imediatismo uma situação danosa.
e essa situação danosa sempre cai para o lado da gestão. Uma outra característica, muito cuidado com aquele tipo de servidor, seja ele público ou privado, que não tem tempo de atender os seus subordinados. Ele está sempre com pressa, ele não resolve nada, porque tudo para ele é urgente, ele sempre tem alguma coisa a mais de urgente. Ele está sempre muito atarefado e ele não tem tempo de atender, porque tem sempre um chefe superior que está cobrando dele algo e é no curto prazo de tempo. Então, quando você começa a ver os resultados que essa pessoa está oferecendo para a sua empresa ou para a sua seção, são resultados baixíssimos. Por quê? Porque ele não quer atender ninguém. Ele não quer trabalho. Ele não quer ter, vamos dizer assim, o gasto de energia para resolver problema. Ele quer apenas fazer o trivial. E o trivial dele já é muito. Geralmente, com esse tipo de servidor, qual é o problema que acontece? Comunicação. A comunicação nunca vai fluir de forma correta. Por quê? Ele não recebe as informações corretas, porque a pessoa que vai repassar a informação para ele não é atendida. Ele nunca vai receber um feedback, se positivo ou se negativo, porque ele também não passa as informações. E quando as coisas acontecem, a culpa não é dele, porque ele não estava ciente da situação. Claro, ele não sabia porque ele não recebeu essa informação da forma correta, então ele não recebeu ou não trabalhou essa informação. Então, muito cuidado com essas questões dessas pessoas que são imediatistas demais. Superlativos. Todo mundo, algumas pessoas, tem gente. E aí tem um exemplo clássico disso, né? Um determinado servidor ligou para mim e disse: sargento, é verdade que o pagamento desse mês vai atrasar? Porque está todo mundo aqui comentando que o pagamento desse mês vai atrasar. E aí eu perguntei: todo mundo quem? Não, um monte de gente. Eu disse: me diga o nome de um. O nome de um. Quem é essa pessoa que está comentando? Não, porque aqui eu digo: amigo, veja bem, se você está escutando algo de alguém, você deve conhecer. Se está todo mundo falando, você deve reconhecer pelo menos um nome de uma pessoa. E se você não sabe o nome de ninguém, é porque você está mentindo. Você está reproduzindo informações que são informações para desgastar a imagem de alguém ou de algumas pessoas, e eu não vou fazer parte disso. Pronto, esse cara nunca mais me ligou. Não liga mais. Ele não fala comigo no WhatsApp, ele não liga para o meu celular, ele não faz nenhuma tratativa comigo. E para mim foi muito bom, porque era menos uma pessoa para poder me preocupar com esse tipo de comunicação. Então são esses tipos de comportamento que você deve parar, analisar, observar e verificar qual é a melhor situação para resolver esse determinado tipo de problema. E aí eu vou reportar uma outra situação. Em 2010, aqui em Pernambuco, no interior de Pernambuco, nós tivemos uma enchente que devastou a região da Mata Sul do nosso estado. Teve uma cidade de Ribeirão que ela ficou completamente coberta de água. O governo do estado, ele ativou algumas assistentes sociais para ir até o local e fazer uma triagem das pessoas que precisavam de receber recursos do governo estadual, como cestas básicas, um local para dormir, ter prioridade no projeto de casa própria e por aí vai. Acontece que algumas pessoas, anos depois, foi verificado que nem na cidade eles moravam e receberam o benefício do governo do estado. E como foi que eles chegaram a isso? Foi corrupção, foi peculato, foi prevaricação? Não, simplesmente na hora de fazer o atendimento quente. O que é o atendimento quente? É um atendimento pessoal. As assistentes sociais se comoveram com as histórias que cada um veio contando. Essa bagagem da história que acabou comovendo essas assistentes sociais fez com que alguns cadastros que foram feitos acabou que foram entregues benefícios às pessoas que não eram daquela cidade. Então o vitimismo, aquela questão do você lidar com aquela situação de penúria, de falta, de escassez. A escassez
não é a psicologia, ela fala sobre isso, que a escassez é uma das características de pessoas que buscam a melhoria. Sem escassez, você não busca a melhoria. Então, por aí você começa a entender como é essa questão de se posicionar dentro desse cenário. E aí vem uma outra situação, né? Agora eu vou contar alguns exemplos para vocês. Né? Determinadas situações que aconteceram também lá em Ribeirão. Chegaram 2 cidadãos para ser atendidos. Um deles chegou lá e disse assim: não, eu tenho certeza que eu vou ganhar uma casa porque eu preciso, mas eu tenho fé, eu estou muito feliz porque eu estou vendo que o governo está aqui para nos atender. E chegou um outro que enterrou o queixo, né, no pescoço, levantou os ombros e olha, eu preciso, porque eu sou um pobre coitado. E na hora de decidir o benefício, foi decidido por aquele que chegou com coitadinho. O cara que chegou animado, ele só apenas era um cara que tinha fé que as coisas iam acontecer para ele. E aí, o que foi que você fez? Deixou de dar um benefício para um, porque aparentemente ele não precisava, por estar alegre, e deu benefício para outro simplesmente porque ele chegou com aquela questão do bichinho, do coitadinho, do pobrezinho. Então são essas as características. Uma outra característica são aquelas pessoas que demonstram tristeza quando lhe olha e quando baixa a cabeça ela demonstra alegria. Olhe, eu preciso de trocar o serviço, eu preciso ter essa água, eu preciso ter esse aparelho, porque eu preciso. Ele baixa a cabeça e levanta no sorriso lateral. Isso acontece muito rápido, por isso que a gente tem um curso de microexpressões faciais. As microexpressões faciais nada mais é do que a análise do discurso não verbal. É claro que todos esses cenários que nós vimos desde o primeiro vídeo até agora são cenários que eu estou mostrando para vocês que são arcabouços de conhecimento, ora científico, ora da minha vivência pessoal, que vai fazer com que você se situe dentro do treinamento de microexpressões. Mais uma vez eu repito, o nosso curso está na plataforma da JUS 21 para advogados, www.jus21.com.br. Lá dentro dos cursos profissionalizantes você vai ter lá microexpressões para advogados. E algumas pessoas às vezes me perguntam: professor J. Carlos, esse curso ele só serve para advogados? Não. O curso ele serve para todo o gestor que trabalha com gente, que trabalha com pessoas, negociadores, gestores, diretores, ouvidores, comandantes de guarnição, investigadores. Então, todo esse arcabouço científico pode ser aplicado dentro das diversas áreas de oitivas e comportamental. E aí eu vou dar uma ideia para vocês. No ano de 2015, eu ministrei esse treinamento para a Defesa Social. E um capitão da polícia, hoje ele é major, na época ele era capitão, que era da área de tecnologia, eu não vou dizer o nome dele porque eu não tenho essa autorização, mas ele foi negociar a entrega de um software, ele é da área de TI. E no meio da reunião, foi apresentado o software, foi dado todo o arcabouço para a entrega do produto e no final ele perguntou: quanto tempo, representante, você vai levar para entregar o meu software? O representante cruzou os braços, deu um passo para trás e disse: 15 dias. Ele olhou assim e disse: olha, 15 dias você não entrega não. Ele disse: por que em 15 dias eu não entrego? Eu não estou dizendo para o senhor que eu entrego, capitão. Ele disse: não, 15 dias não, dê outro prazo. Esse aí não vai colar comigo não. Diga outro. Ele disse: não, mas peraí, como é que o senhor sabe que em 15 dias eu não vou entregar? Aí ele respondeu: olha, o senhor cruzou os braços e voltou para trás. Isso é um sinal de fuga. E o senhor ficou com raiva da pergunta que eu lhe fiz, porque o senhor levantou levemente o canto mostrando os dentes, como se fosse um cão raivoso. Isso é demonstração de raiva porque eu lhe fiz a pergunta. Então o senhor não vai cumprir esse prazo. O senhor quer encerrar a reunião e depois me pedir um aditivo. Agora, eu preciso lhe pagar. O empenho vai encerrar. Como é que a gente faz? Aí ele chegou assim e disse: olha, capitão, veja bem, realmente, me dê aí 45 dias. Aí o capitão disse: beleza, 45 dias. Ele entregou com 40, mas não entregou com 15.
Entendeu? Então são essas situações que muitas vezes nós não entendemos o que está acontecendo porque estamos envolvidos dentro do processo de diálogo. E é justamente por estar envolvido dentro do processo de diálogo que nós não conseguimos enxergar onde ou até onde esses comportamentos são danosos para a gente. Quando a gente fala, por exemplo, do id, ego, superego, alter ego, imagine o seguinte: eu sou policial militar, eu sou sargento e estou com uma equipe de policiais militares. Todos nós vestimos a mesma farda. Todos nós temos o nosso alter ego funcionando ali. Esse alter ego é justamente as nossas posições de policiais militares. Acontece que tem um policial militar que ele não está envolvido dentro do processo. Ele está afastado, ele está distante, ele está pensativo, ele está olhando para o nada. Isso é um indício de um comportamento perigoso. Por que perigoso? Porque, segundo o estudo de movimento de massa, os pares eles se atraem, os pares eles se juntam. Se dentro do meio dos pares tem alguém que está se destacando por não querer estar naquele meio, algum problema há. Você como gestor, você como comandante, você como diretor, você como engenheiro de obra ou engenheiro de produção, você viu esse tipo de comportamento? Opa, peraí, chama aquele rapaz ali, vou conversar em particular, o que é que está acontecendo? Vem cá, menino, vamos lá, vamos se ajeitar aqui, vamos se organizar. Eu estou percebendo, eu estou sentindo que a coisa não está bem, eu quero saber de você. E por aí você vai puxando outras características para poder saber e reconhecer qual é o problema que acontece. Por que aquele cara ali está tão afastado? Falando um pouquinho de uma coisa que eu não gosto muito de falar, porque eu não assisto, mas é bom referenciar. Quando você vê uma situação como Big Brother Brasil, que são pessoas que são confinadas. Essas pessoas que são confinadas, muitas vezes, ela perde o senso de que está no meio isolado, confinado. Mas é justamente nesses meios confinados, e aí você tem vários programas de reality, né? Você tem o Big Brother, você tem a Fazenda e outros mais, que você percebe que algumas características elas começam a aparecer. Aquela pessoa que você era muito fã, você começa a ver comportamentos que você reprovaria se ela estivesse próxima a você. E muitas vezes, pela questão da falácia por cognição estar ativa, ela toma um comportamento que você reprova, mas o seu cérebro começa a querer justificar o motivo pelo qual ela está sendo levada a ter aquele comportamento. Então, assim, os nossos vídeos, os vídeos que eu estou fazendo hoje, é justamente para que você crie um senso de observação. É essa questão observacional que vai fazer com que você crie melhor a sua dosimetria. É a sua dosimetria que vai medir os seus resultados. É observar o outro, observar as pessoas que se aproximam de você. Quando o estelionatário ele passa um e-mail que a gente chama de contato frio, né? O contato frio é justamente aquele que não tem a pessoa do outro lado, tem uma máquina, tem um robô, tem um spam. Ele espera que de 1 milhão de e-mails que ele lança, ele pegue ali, consiga pescar 1.000, 2.000 pessoas, que é para poder ter um lucro muito bom. Mas para isso ele lança 1 milhão. Quando você é gestor de uma equipe, você está trabalhando com uma equipe muito pequena. E aí vem um detalhe interessante. Muitas vezes eu deixo de enxergar no outro a característica do engano porque eu me identifico com aquela característica. Não significa dizer que eu aprove, mas se eu tivesse no lugar dele eu faria a mesma coisa. Então são todas essas situações, né, que caracteriza o comportamento ou as características do enganador. Lembre-se que o enganador, mesmo aquele que não tem conhecimento científico, ele tem apenas uma vivência social, ele vai procurar alguma coisa, alguma fragilidade que você tenha para poder se aproximar de você. A proximidade, quanto mais próximo, melhor será para ele obter informações quentes para chegar perto de você. Com o adentro das redes sociais, e muita gente coloca coisas particulares nas redes sociais, ele pode fazer um estudo prévio antes, acessando na tua rede social, vendo o que é que você vê no Instagram, o que é que você curte no Instagram,
para poder criar uma empatia, para poder criar uma situação de proximidade. Não estou dizendo com isso, mais uma vez, sempre é bom firmar. Não significa dizer com isso que todas as pessoas que se aproximam de você vai fazer isso para lhe enganar. Mas essas são características que você tem que tomar cuidado na hora de você acessar uma emoção no momento em que você está negociando. Deixa eu só perguntar ao pessoal, que horas nós temos aí? 9h10. Muito bem. Já estamos aí há 40 minutos com a nossa live ativa, né? Eu vou deixar um pouco aí para que vocês, quem quiser fazer pergunta, fique à vontade para perguntar. Eu vou dar um tempinho aí para ver se aparece alguma pergunta dentro da nossa live para a gente poder responder. Se não aparecer as perguntas, nós vamos, né, partir para os nossos momentos finais, ok? Então, lembre-se sempre, você tem que estar preparado para as pessoas que se aproximam de vocês. Você tem que estar preparado para as pessoas que buscam em você uma determinada fragilidade. Muito cuidado com aquelas pessoas que você conhece muito pouco, tem muita pouca vivência e ele já quer ter uma intimidade ou uma assertividade muito grande com o que você pensa, com o que você... Olha só, vamos lá, Fernando... Seu hacker tem uma pergunta aqui, ó. A maioria dos golpes utilizando meios cibernéticos envolvem apenas a engenharia social. Muito bem, é verdade. Principalmente, hacker, quando essa engenharia social ela está baseada em cima de uma necessidade ou de um imediatismo, não é? Quando você tem um ganho muito rápido ou um lucro muito grande. Então são esses lucros muito grandes que fazem com que você acabe entrando no imediatismo desse engano. Por isso que os enganadores cibernéticos, ele busca justamente a engenharia social. E o que é engenharia social? A engenharia social nada mais é do que o estudo dos movimentos sociais e o estudo como o ser humano se insere dentro desse ser social. E aí você começa a estudar a cultura, a mudança de cultura, os hábitos culturais, os hábitos sociais, até mesmo o que a pessoa é contra na sociedade. Por exemplo, eu não gosto de determinado político. Aí o cara fala, fulano acabou de ser preso, veja agora o vídeo. O cara, o político que eu não gosto foi preso, eu disse, clicou, pronto, acabou. Então, muito cuidado, procure ver a fonte para poder você não cair no golpe. Existe uma outra pergunta aqui de meu amigo Juscelino, está perguntando, Jota, a forma de cruzar os braços pode dar outro significado? Veja bem, é uma excelente pergunta. Na década de 50 e na década de 60, foi estudado uma engenharia comportamental chamada de programação neurolinguística. A programação neurolinguística, como programação, ela diz o seguinte, ela é muito finalística. Se você cruzar os braços, é porque você não está interessado no assunto. Alguns estudiosos depois começaram a perceber o seguinte, se você ficar em pé por muito tempo, cruzar os braços é o mais confortável que você tem. Se estiver fazendo frio, você vai cruzar os braços, porque massagear essa parte do tórax faz com que você tenha um aquecimento melhor. Então não é apenas cruzar os braços. No exemplo que eu citei antes, ele fez o afastamento, ele fez a fuga. Ele cruzou os braços e ele levantou o canto do lábio. Então são 3 sinais que... juntando esses 3 sinais, você acaba entendendo o comportamento do mentiroso ou do enganador. Mesmo porque ele só tomou esse comportamento porque o gestor do outro lado disse, você não entrega. E ele ficou com raiva naquele momento. Poxa, quem é esse cara para dizer que eu não entrego? Ele poderia simplesmente ficar com raiva e partir para cima, né? Eu vou entregar sim. Quem é o senhor para dizer que eu não entrego? Ou então ele poderia levantar a cabeça e dizer, eu vou entregar. Mas a partir do momento em que ele se afasta, o queixo não levanta, ele cruza os braços e demonstra essa raiva, são 3 características da pessoa que está desconfortável com o que foi argumentado e não tem um contraponto para poder interagir.
Então essa pergunta de Juscelino foi muito boa, Juscelino. Então não vá pensando que o cara cruzou o braço, já está indicando alguma coisa. O cara olhou para cima, para a direita, olhou para baixo, para a esquerda, o cara está mentindo. Não, ele está fazendo acesso à memória. No nosso curso lá de microexpressões, nós falamos sobre o que é acesso à memória. Mas você pode fazer um teste simples em casa. Tá? O que é o acesso à memória? Eu vou ensinar para vocês. O nosso cérebro ele funciona como um HD de computador. O HD de computador ele tem umas agulhas de leitura, que essa agulha pode ser agulha física mesmo, ou leitura a laser. E ele se movimenta para fazer acesso à busca do conteúdo dentro do HD. Os nossos olhos funcionam da mesma forma. Quando você diz... ou então você diz... então você está fazendo acesso à memória. Faça esse teste. Peça para uma pessoa olhar diretamente nos seus olhos. Diretamente nos seus olhos. Ela vai ter que responder uma pergunta sem mexer os olhos para a direita, para a esquerda, nem para cima, nem para baixo. Ela tem que olhar fixo para você. E aí você faz uma pergunta que ela tem que se lembrar de 2 ou 3 dias atrás. Ela vai travar o cérebro. O cérebro dela vai travar. Por quê? Porque ela precisa mexer os olhos para fazer acesso à memória. E é justamente esse acesso à memória que vai fazer com que você faça a busca no seu repositório de memória. Aí a pessoa chega assim e disse, mas as pessoas que me encaram, olham para mim nos meus olhos e falam, ele está mentindo ou falando a verdade? Quando eu olho para a pessoa e falo qualquer coisa sem mexer os olhos, eu estou imaginando que aquela pessoa está acreditando naquilo que eu estou falando, porque eu quero ver se ela acreditou no que eu falei. Para visualizar se ela acreditou no que eu falei, eu preciso olhar fixo para ela. Então é por isso que o olhar fixo não dá muita segurança na fala, porque pode ser um discurso montado, ou então uma resposta já preparada, e aí você começa a infringir aquela pessoa na hora que você dá a resposta. Por isso que você olha fixo e você não mexe os olhos e consegue responder. Mas se o contexto for mudado, ou se for adicionado um outro contexto àquela pergunta, ele acaba não respondendo. E é por isso que o nosso cérebro funciona exatamente como uma corrente elétrica. E é essa corrente elétrica, é essa corrente sináptica, são essas sinapses que faz com que você entenda como funciona a busca da memória, bem como a liberação dos hormônios, que é de cortisol, adrenalina, serotonina e outros que os nossos cérebros libera quando nós estamos estressados, ok? Alguém tem mais alguma pergunta? Vou esperar aí mais 10 segundos para alguma pergunta, ok? José Antônio aí chegando aí para a nossa live, obrigado aí pela participação de todos. Não tem mais pergunta, então vamos lá, não chegou nenhuma pergunta, muito bem. Eu gostaria de agradecer a vocês por estar conosco nessa live de hoje, espero que tenha sido enriquecedor para vocês como foi para mim. As perguntas que vão surgindo agora nas lives vão sendo respondidas, mesmo que a pergunta seja de um vídeo anterior, no próximo vídeo você pode trazer essas perguntas, porque na próxima live eu vou falar como entender os cenários de engano, como os cenários são criados para lhe enganar. E aí você também pode criar um cenário para que possa enganar as pessoas também. Então, às vezes, determinados cenários são colocados para enganar as pessoas. A todos, Juscelino, muito obrigado por ter participado. Coronel Menezes, muito obrigado por ter ficado aí conosco. A todos, Tianca, Cleide Monte, minha amiga Cleide Monte, que sempre está comigo aí, minha vizinha, minha colega de trabalho aí durante muitos anos. Obrigado aí por ter participado. Leitura de ambiente, Juscelino, leitura de ambiente, sim. Não só você lê o ambiente, Juscelino, mas também eu vou lhe mostrar como montar um ambiente de engano, ok? Então, gente, muito obrigado por estar aqui comigo. Vou deixar essa live gravada no IGTV e espero vocês na próxima quinta-feira na nossa live. Talvez na próxima quinta não tenha live porque eu estou viajando, mas eu vou deixar o aviso, vou deixar marcado com vocês, vou fazer a propaganda e até a próxima, se Deus quiser.